Agora 3h07. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Centro de Operações. A gente já está ao vivo nas redes sociais do COR para falar do trânsito, do tempo, dos transportes e, claro, sobre a chuva que atinge a cidade do Rio. Nós estamos em estágio de atenção. Esse, eu te lembro, é o terceiro nível de uma escala de 5, significa que há ocorrências impactando a mobilidade da nossa cidade e ainda a rotina de parte da população aqui da cidade do Rio. Só para vocês terem uma ideia, nas estações pluviométricas do Alto da Boa Vista e também da Grota Funda, de acordo com o Centro de Operações, choveu em um dia mais do que o esperado para todo mês de setembro. Portanto, a gente vai falar sobre tudo isso agora nesta transmissão. A média histórica para a estação Alto da Boa Vista é de 148 milímetros. E nas últimas 24 horas, o acumulado chegou a 248,4 milímetros. Na Grota Funda, que tem média histórica de 107 milímetros para agora, para esse mês de setembro, em 24 horas choveu 181,8 milímetros. Ainda há condições para continuar chovendo aqui na cidade do Rio. Nós vamos trazer todos os detalhes na transmissão a partir de agora. Queria fazer um combinado com vocês. Compartilhem para que cada vez mais cidadãos tenham acesso ao conteúdo do Centro de Operações e comentem também, porque são os comentários que impulsionam as nossas transmissões. E a gente precisa fazer com que essas informações aqui do Centro de Operações cheguem para o maior número possível de pessoas. Agradeço muitíssimo a vocês que compartilham e também que comentam aqui. Karina Toledo está chegando, participando com a gente. A Denise Braz também já está por aqui participando lá de Oswaldo Cruz. Disse que está chuviscando. Falem aqui nos comentários, como é que está a situação do tempo no bairro de vocês. Não esqueçam de dizer o bairro em que estão. A Suzane Machado disse que agora está chovendo sem parar no Jardim Botânico. É verdade, a gente vai falar sobre essa região. A Rua Jardim Botânico, inclusive, está totalmente fechada. Chove muito agora em Guadalupe. Sônia Lisboa participando com a gente. E o Rafael Espírito Santo está desejando aqui uma boa tarde para o Centro de Operações, uma ótima tarde para você também. Flávia Brito também já chegando aqui na nossa transmissão. Agora são 3h10. A gente começa falando da previsão do tempo. De volta para cá, a gente fala então da previsão do tempo. A última atualização do sistema Alerta Rio aponta que núcleos de chuva continuam parados sobre a zona sul da cidade e também no entorno do maciço da Tijuca. Por isso a gente está ainda com previsão de chuva moderada, pontualmente forte, com pancadas fortes em alguns momentos nessa região, mas principalmente no Alto da Boa Vista. Fique atento então a essas informações do Centro de Operações. Eu te lembro que a nossa cidade está em estágio de atenção. Esse é o segundo nível de uma escala de 5 e significa então que a gente está com impactos na cidade. A Prefeitura recomenda então, durante esse momento, que você evite deslocamento entre hoje e a madrugada de amanhã, porque esse é o período que a gente ainda tem previsão de chuva para a cidade do Rio de Janeiro e ainda que você não se desloque pelas regiões que estão afetadas pela chuva. Nós vamos te contar quais são essas regiões ainda nesta transmissão. Se você mora em área de risco, siga as orientações da Defesa Civil, gente. A Defesa Civil tem técnicos preparados nessa questão geológica, eles entendem da sua comunidade. Se a sirene tocar, você precisa buscar um ponto de apoio. Confie no trabalho da Defesa Civil, sim, busque um ponto de apoio, porque isso é muito importante para a segurança de todos. A gente vai falar ainda nesta transmissão sobre quantas sirenes foram acionadas. Bom, para hoje, de acordo com o Sistema Alerta Rio, essa chuva que acontece aqui na capital é devido ao transporte de umidade que veio do mar para o continente depois que uma frente fria passou por aqui. Você lembra, foi no fim de semana que a frente fria passou, foi uma frente fria continental. A gente teve chuva na cidade e agora, depois dela, entrou umidade e tem também áreas de instabilidade associadas a isso. Então, é por isso que a gente ainda está tendo chuva aqui na cidade do Rio. Essa chuva, ela está uma chuva predominantemente moderada, mas em alguns momentos a gente está tendo pancada forte
na cidade do Rio. Agora, para o período da tarde, então, permanecem essas condições que são atualizadas a todo instante pelos meteorologistas do Sistema Alerta Rio. Eu sempre lembro que eles ficam aqui dentro do centro de operações durante 24 horas. Eles ficam monitorando, então, né, o deslocamento dos núcleos, como eles estão se deslocando, para onde eles devem seguir, quais são as próximas áreas que serão afetadas, e a gente divulga isso em tempo real no Twitter do Centro de Operações. A partir da noite, a tendência é de redução dessa chuva, tá? Mas ainda assim a gente ainda pode ter chuva aqui na cidade. Os ventos estão predominantemente moderados, mas a gente também teve rajadas fortes aqui na cidade. Eu vou falar isso para vocês também nesta transmissão. As temperaturas estão em declínio e a máxima prevista para hoje é de 23 graus. Agora são 3 horas e 13 minutos, muita chuva em Campo Grande. O Richard Santos está falando para a gente. Márcio Richard participando com a gente também. Deixa eu ver mais quem está por aqui. A Roberta acabou de chegar, assim como a Luzia. Rita Furtado já participando com a gente também. E a área do Rio Comprido chovendo direto, às vezes forte, às vezes fraco. É a percepção do Leandro Costa Barros, que também participa com a gente. A Rosemary está com uma dúvida com relação à SEDAI. Eu vou pedir para você dar uma olhada lá no site deles. Eles colocaram todos os esclarecimentos com relação a uma manutenção que realmente vai acontecer aqui na cidade do Rio. A gente compartilha também as informações da SEDAI, tá? Eu lembro que é do governo do estado e eles estão divulgando essas informações nas redes sociais dele. Hoje não pusemos pelo fato de estarmos com foco nessa chuva, né, que atinge a nossa cidade. Só para vocês terem uma ideia, lá atrás de mim está o comando do Centro de Operações. Vocês estão vendo que tem muitas ocorrências em vermelho, portanto são ocorrências importantes que estão sendo tratadas aqui na cidade do Rio. Então esse está sendo o nosso foco, mas sim, a SEDAI vai fazer uma manutenção e já informou no site deles sobre isso. Então a gente costuma realmente divulgar aqui nas redes sociais do COR também, embora não seja um trabalho nosso, mas hoje, em função da chuva, não divulgamos isso. A Leni Martins também está participando com a gente, falando que está chovendo muito na região do Hospital dos Servidores. A Keila também participando com a gente. Temos participação de Angra dos Reis também, muita chuva por lá. Legal quando vocês participam de outros municípios, né? O Centro de Operações é da cidade do Rio, a previsão do Sistema Alerta Rio é especificamente para a nossa cidade, mas é muito bacana quando vocês participam também de outros lugares, que a gente fica sabendo como está a movimentação por aí. Bom, eu vou colocar a tarja estendida aqui na tela, a gente vai ver a previsão do tempo para os próximos dias, com as informações do Alerta Rio. Enquanto a tarja estendida aparece aí na tela, a gente vai conversando ainda por aqui. Continuem escrevendo aqui para o COR, contando onde vocês estão, como é que está o tempo aí na região de vocês. Eu falei então que a cidade está em estágio de atenção e que a prefeitura pede durante esse momento para que você evite o deslocamento, principalmente nas áreas afetadas. Ainda nesta transmissão, vou te contar quais são as áreas que estão afetadas. A prefeitura pede ainda que o deslocamento seja evitado até amanhã de madrugada, porque a gente ainda tem condição para chover até amanhã de madrugada e o motivo é o transporte de umidade associado às áreas de instabilidade. Os ventos serão predominantemente moderados, mas a gente também pode ter ocasionais rajadas fortes aqui na cidade. Estamos falando ainda sobre uma chuva moderada, podendo ser forte, rápida aqui na cidade do Rio, especialmente agora no período da tarde. A partir da noite, a tendência é que essa chuva comece a perder intensidade, mas a gente lembra que já há pontos de alagamento aqui na cidade do Rio, então ainda que esse acumulado de chuva comece a diminuir nas próximas horas, a gente precisa continuar com muita atenção a essa chuva. Até a madrugada, então, a gente ainda pode ter chuva um pouco menos intensa, né, do que essa que cai agora na cidade. A partir de quinta-feira, o tempo volta a mudar aqui na capital, sol aparece com poucas nuvens no céu. Temperaturas começam a subir um pouquinho, a gente deve ter máxima de 28 graus na quinta-feira aqui na cidade, sexta-feira e sábado com sol aparecendo. Posicionamento de um sistema de alta pressão reduz a nebulosidade, a gente passa a ter ventos com intensidade fraca a moderada por aqui, temperaturas em elevação também, máxima prevista de 33 graus para o sábado aqui na cidade do Rio. Eu vi um seguidor, eu perdi o nome dele, mas ele já estava perguntando quando que o sol ia voltar. Olha só, quinta-feira ele já aparece, ainda tímido, né, com bastante nuvem, mas depois a gente tem a redução da nebulosidade. Laranjeiras, além de chuva, vento variando aí entre
moderado a forte, a percepção da Cláudia Ferreira. A gente vai falar sobre ventos também aqui nesta transmissão. A Anélia Cristina está fazendo uma observação muito importante sobre pontos de alagamentos. A gente vai falar por aqui também. Ela disse que está no Recreio. Tem ponto de alagamento nessa região também, assim como na Muzema, na Rua Jardim Botânico, Rua do Catete. A gente vai te deixar informado por aqui também. Bom, a gente já falou da previsão do tempo. Conforme o pessoal for chegando, tendo dúvida, a gente volta a falar sobre isso. Não tem problema. Tirei a tarde estendida. Queria mostrar para vocês, então, que as equipes, né, da Prefeitura da Conlurb, da Conservação, tem a Guarda Municipal, 7 Rio, diversas equipes atuando nas ruas, e eu vou mostrar para vocês como que está sendo esse trabalho hoje aqui no município. Eu peguei alguns registros que eles mesmos fazem, né, e mandam para a gente aqui no Centro de Operações, portanto, aí as equipes atuando hoje, dia 22 de setembro de 2020, primeiro dia da primavera, com muita chuva aqui na cidade do Rio. A primavera chegou com bastante chuva na capital e a gente ainda tem previsão de chuva para as próximas horas por aqui. Todas as informações sobre quais vias estão interditadas estão sendo disponibilizadas em tempo real no nosso Twitter, @Operações Rio, e também no nosso site cor.rio. Ainda assim, por aqui, nós vamos comentar quais são essas vias para que vocês possam evitar o deslocamento por essas regiões. Vou voltar para cá, então, para contar para vocês, né, quais são as vias que têm bloqueios agora, de acordo com aquele comando do Centro de Operações que está lá atrás. Neste momento, a gente tem a Rua Jardim Botânico interditada devido a um alagamento nas duas direções. Temos bloqueios também na Rua do Catete, nos dois sentidos, bem pertinho da Silveira Martins, ainda em função de um alagamento. A Avenida Mendiçá está fechada na altura da Rua dos Inválidos, porque lá caiu uma árvore. Equipes da Conlurb foram acionadas para o local e já estão atuando. A gente está com ponto de enchente também, com pontos, né, porque são 3 na região da Muzema, no Jardim Maravilha, e ainda na Estrada Rio Morto, que fica em Vargem Grande. No total, nós estamos com 19 pontos de alagamentos aqui na cidade e um deslizamento que aconteceu na Estrada da Gávea Pequena, na altura do número 128. Tivemos sirenes acionadas em mais de 10 comunidades. Até às 2h10 foram acionadas sirenes da Rocinha, Formiga, Sítio do Pai João, Guararape, Salgueiro, Sumaré, Borel, Santa Marta, Tabajaras, Cabritos, Escondidinha, Prazeres e Vila Elza também. Eu te lembro que, ao todo, a Defesa Civil tem 103 sirenes em comunidades aqui da cidade do Rio de Janeiro, e que essas sirenes são acionadas de acordo com alto risco geológico. Então, sempre que há risco de deslizamento em algum ponto onde fica essa sirene, ela acaba sendo acionada, e a Defesa Civil pede para que você se desloque até um ponto de apoio e fique seguro até que a chuva passe e os técnicos possam fazer uma vistoria na sua região. Queria te lembrar também que uma comunidade pode ter mais de uma sirene, tá? Então, por isso que a gente acaba tendo mais sirenes acionadas, mas o número de comunidades acaba não batendo, né, com o número de sirenes. Algumas pessoas ficam em dúvida. Vocês falaram sobre 13 comunidades, mas, na verdade, 23 sirenes foram acionadas. Porque, às vezes, em uma comunidade há mais sirenes, né? Porque há essa necessidade também de você ter essa distinção dentro de uma mesma comunidade. A Márcia está participando com a gente, a Carmen Lúcia também desejando uma boa tarde aqui para a gente do Centro de Operações. Ricardo Duarte participa com a gente. Sirene tocou no Turano, está falando a Lúcia Maria Oliveira Sila. A Zona Sul e a Zona Oeste foram os locais mais atingidos. A Sônia Lisboa está falando com a gente. É verdade, a gente abriu a transmissão de hoje falando sobre isso, mas ainda nesta transmissão a gente pode voltar a falar sobre os acumulados de chuva. Realmente choveu nessa região mais do que o esperado para todo o mês agora de setembro. Antes disso, eu queria falar para vocês sobre ventos também, porque muitas pessoas escreveram para cá falando sobre ventania. E aí,
Gente, a previsão é só para a cidade do Rio, só para deixar claro, porque algumas pessoas estão perguntando sobre outros municípios, inclusive sobre outros estados, e o centro de operações é da prefeitura da cidade, então a previsão é só para a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente continua falando aqui sobre a ventania. Hoje, só para vocês terem uma ideia, ao meio-dia, em Copacabana ventou 64,4 km por hora, o que é caracterizado um vento forte. A gente teve vento forte também nesse mesmo horário no aeroporto de Santos Dumont, foram 70,4 km por hora. Também ventou bastante mais cedo na região do Galeão, do Santos Dumont, registrada então uma ventania de 74,8 km por hora. Eu vou colocar aquela tabela com a classificação dos ventos para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é um vento forte, um vento moderado. A gente sempre gosta de trazer essa classificação para vocês entenderem direitinho por aqui. A gente está tendo aqui na cidade vento, né, predominantemente moderado, portanto rajadas de até 51,9 km por hora, embora no período da manhã, em alguns momentos, a gente tenha tido vento forte, portanto, de até 76 km por hora. Tem uma seguidora que acabou de chegar e ela está perguntando para a gente sobre chuva, né? Se a gente ainda tem chuva forte hoje aqui na cidade do Rio, é a Márcia Gonçalves. Sim, essa chuva ainda pode ser forte hoje, por isso a cidade permanece em estágio de atenção, por isso a gente pede também para que vocês evitem o deslocamento até a madrugada de amanhã. A gente tem condição para chuva aqui no município até amanhã de madrugada. Eu te lembro, portanto, que o estágio de atenção é o terceiro nível de uma escala de 5, gente. Significa que há impactos na cidade e que a rotina de parte dos moradores está sendo afetada aqui na cidade do Rio. A nossa seguidora que chegou aqui falou que assistiu pela imprensa que a gente teve muita chuva, que choveu mais que o esperado, principalmente na zona oeste da cidade. É isso mesmo, esses dados saíram aqui mesmo de dentro do centro de operações, né, da equipe de jornalistas aqui do COR, divulgando então para a imprensa, e eles estão fazendo esse trabalho de divulgação das nossas informações, mas só para vocês terem uma ideia, nas estações pluviométricas do Alto da Boa Vista, na zona norte, na Grota Funda, choveu em um dia mais do que o esperado para o mês inteiro. A média histórica para a estação Alto da Boa Vista é de 148,4 milímetros e nas últimas 24 horas o acumulado chegou a 248,4 milímetros. Na Grota Funda, que tem média histórica de 107,3 milímetros, choveu nas últimas 24 horas 181,8 milímetros. Eu lembro então que a gente ainda tem condição para chuva na cidade do Rio. Choveu na Zona Sul também, mas os maiores acumulados foram esses que eu falei para vocês, nas zonas norte e oeste do Rio, ainda que a gente tenha tido também chuva forte em alguns pontos da zona sul da cidade. Já baixou o aplicativo do Centro de Operações? Se ainda não fez isso, fácil. Ele está disponível para as plataformas Android e iOS. O aplicativo Cor.Rio é bem bacana, ele mostra para vocês informações aqui da cidade do Rio. A cidade está em estágio de atenção, por isso ele está amarelo. Aqui embaixo em vermelho são as ocorrências, os alertas que a gente manda para vocês. Faça isso então, baixe e tenha o centro de operações na palma da sua mão. Queria falar para vocês sobre, aqui a gente colocou as vias, né, que estão interditadas em diferentes pontos da cidade. A gente informou também que a chuva estava concentrada no Maciço da Tijuca. Se você fosse passar por essa região do Maciço, explicamos quais são as regiões para que você redobrasse a atenção. Falamos também sobre os bloqueios na zona sul da cidade. A Avenida Borges de Medeiros está interditada, você pode seguir pela Epitácio Pessoa, né? Retornar, né? Fazer o retorno para pegar a Epitácio Pessoa. A Estrada da Gávea Pequena também com bloqueios, mandamos isso no aplicativo Cor.Rio e falamos também, agora há pouco, para o pessoal evitar a Estrada Lagoa Barra. Neste momento, acúmulos de água provocam bloqueios no Jardim Botânico e no entorno da lagoa, causando impactos no trânsito no local e reflexos também no túnel Rebouças, no elevado Paulo de Fronten e no Maitá. A rua Jardim Botânico segue fechada, como eu disse, entre a rua Pacheco Leão e a Praça Santos Dumont e também na altura da Professor Saldanha. Avenida Borges de Medeiros tem bloqueios nos dois sentidos, entre o Piraquê e o Parque dos Patins. A Epitácio Pessoa tem bloqueios somente na altura da Fonte da Saudade. Falamos aqui sobre congestionamento, sobre as informações importantes. Aqui no nosso aplicativo você consegue ver também quais sirenes foram acionadas e outras informações, além, claro, da previsão do tempo, tá? Se você perder a transmissão do Centro de Operações, consegue acompanhar a previsão do tempo lá no aplicativo, porque a gente coloca lá também um resumo de como serão os próximos dias. Os ventos em Copacabana
estavam, deixa eu ver aqui, eu perdi o comentário, estavam de assustar durante toda a madrugada e manhã sem parar de chover. Percepção da Catarina Oliveira Bastos, é verdade, gente, ventou muito aqui na cidade. A gente colocou toda a relação, né, que a gente recebeu do INMET, da RedeMet, da Alerta Rio também, com os registros nessa região. A Rua Bento Lisboa está liberada, a dúvida da Cláudia Ferreira. Ainda tem equipe da Prefeitura atuando nessa região do Catete, tá? Se você puder, o ideal é que evite essa região o dia todo com chuva. É isso. Eu queria lembrar para vocês também, agora são 3 horas e 27 minutos, que a Marinha do Brasil prorrogou aquele aviso de ressaca que estava previsto para terminar hoje às 9 horas da manhã. Então, ondas de até 3 metros de altura ainda podem atingir a orla da nossa cidade até às 9 horas da noite de quarta-feira. Fique atento, a principal recomendação da Prefeitura é para que você evite a prática de atividade física no mar, para que você evite entrar no mar durante, então, esse período da ressaca. Cidade do Rio de Janeiro em estágio de atenção. Vou mostrar para vocês aqui algumas recomendações, né? Por que a gente está pedindo tanto para que vocês evitem trafegar aqui pela cidade do Rio? Porque durante a chuva você pode acabar pegando alguma doença, você pode se ferir, né? Em alguns destroços submersos, pode cair em buracos, acabar se acidentando mesmo. Então, o ideal é para que você evite agora trafegar pela cidade do Rio, se você puder. Claro, né, gente? Isso é um pedido que a gente faz aqui no Centro de Operações. A gente sabe que muita gente não tem como deixar de trabalhar, mas se você tiver um compromisso assim que dá para ser adiado, faça isso. É até a madrugada de amanhã que a gente está pedindo. A Juliana Ananias está perguntando para a gente o que é esse bloqueio na lagoa. Esse bloqueio é acúmulo de água mesmo, tá? É bolsão da água enchente nessa região da lagoa. As equipes da prefeitura estão atuando. Encheu muito nessa região da lagoa, então tá aí esse pedido, né? A Adriane Costa perguntando se eu já coloquei a tarja estendida da semana. Já coloquei sim, mas não tem problema não. A gente coloca de novo aqui para você que está chegando agora conferir também a tarja estendida. Deixa eu ver mais quem tem dúvida por aqui. Qual é a previsão para amanhã, a Pati de Paula? A gente tem previsão de chuva até a madrugada de amanhã. Depois não tem mais chuva na cidade do Rio. Algumas pessoas vão chegando, né? E aí não tem problema, a gente vai repetindo a previsão. Não para de chover na Vila da Penha, na Zona Norte. Marcelo Santos participando com a gente também. É isso, gente. Estou colocando aqui para vocês terem uma ideia. Sepetiba também, muita chuva desde ontem. A Thaís Trindade, realmente os maiores acumulados foram registrados nessa região. E o Júnior Gonçalves aqui já chegando e participando com a gente também. Pessoal, eu vou encerrar a transmissão aqui. Agora são 3 horas e 29 minutos. Está aí a tarja estendida para quem pediu, né? A tarja estendida, lembrando que a gente tem chuva até o período da madrugada de amanhã. A tendência é que para o período da noite a intensidade da chuva diminua, mas por enquanto eu te lembro que a gente ainda está tendo chuva predominantemente moderada aqui na cidade, com ocasionais rajadas fortes. É uma rajada forte pontual, o forte é rápido, mas a gente precisa ficar atento também. Até o período da madrugada, então, ainda pode chover aqui pela cidade do Rio. Depois, na quinta-feira, o sol já aparece, ainda tímido. É na sexta-feira e no sábado mesmo que ele aparece com tudo. Isso devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão, e a gente não tem mais previsão de chuva na cidade do Rio. As temperaturas também começam a ficar em elevação. Bom, agora são 3h30 em ponto. A gente encerra a transmissão aqui. Só para a gente não deixar de falar sobre esse assunto, a primavera começou hoje pontualmente às 10h31 da manhã. Já chegou com muita chuva aqui na cidade do Rio. Nos próximos dias a gente conversa mais sobre a primavera, as características dessa estação e o que a gente pode esperar, qual que é o volume de chuva, como ficam as temperaturas. A gente volta a conversar sobre isso num dia mais tranquilo, porque por enquanto a cidade do Rio está em estágio de atenção. Bom, eu vou encerrar a transmissão com imagens das equipes, né, da prefeitura que estão atuando na rua Conlurb, Seconserva, Sete Rio, Guarda Municipal. Vou encerrar então com imagens que eles mesmos enviaram para a gente aqui para o Centro de Operações. 3h31. Tchau, tchau.